Paola Alexandra e no vídeo de hoje nós vamos fazer algo que vocês amam. Vamos classificar livros. E não é de qualquer autora não. É simplesmente da Colleen Hoover, a autora de romance mais vendida de 2022. Colleen Hoover é sucesso por onde ela passa, sempre está na lista de mais vendidos e já tem 24 livros lançados, os quais eu li e vim aqui classificar pra vocês. Eu já fiz um classificando livros da Colleen antes, mas ainda não tinha lido vários dos livros mais polêmicos da autora. Então esse aqui é o atualizando, classificando livros, e eu vou contar pra vocês qual é o meu ranking dos livros da autora, desde o que eu menos gosto até o que eu mais gosto. Mas antes, deixa eu falar pra você que tá aí esperando o momento certo pra comprar os livros da Colleen, que só tava querendo uma promoção pra ter aí a coleção completa dos livros da autora. A Black Friday do Submarino tá no ar, então ativa o seu modo promo. Na Black Friday do Submarino você garante produtos com até 80% de desconto ou até 70% de cashback. E para nós que somos o que? Amantes de livros, nós encontramos livros com até 50% de desconto. Isso mesmo, gente. Até 50% de desconto. É aquele tipo de promoção que a gente ama. É só você entrar no site do Submarino e você já vai ver essa seleção. E assim, tem vários livros que são lançamentos, livros quentinhos que acabaram de ser lançados, romances, fantasia, drama, tem de tudo. Assim, livros maravilhosos com preços incríveis, você garante no Sub. Para participar da Black Friday do Submarino, é só você clicar no link que tá aqui na descrição. Corre pro Sub, ativa seu modo promo e se prepara, gente, porque sério, tá maravilhoso. Eu já fiz até minha comprinha e assim, tô ansiosa esperando meus livros chegarem. Agora é hora de você comprar os livros da Colleen e muitas outras histórias. Bom, vamos começar pelo livro que eu menos gosto até o que eu mais gosto, começando com ele, óbvio, Tarde Demais. Esse é, sem dúvida, o meu livro menos favorito da autora. É aquele livro que eu precisei me forçar a ler. Vale dizer que quando o assunto é Colleen, tudo que ela lança eu quero ler. Ela é uma autora que eu gosto de acompanhar, os dramas dela conversam comigo, mas essa história aqui, apesar de eu entender qual foi a proposta da autora, porque ela traz 3 personagens narrando a protagonista, o mocinho e o vilão, eu entendi que ela realmente quis que a gente entrasse na mente do vilão, mas eu acho que ela passou um pouco ali a linha do racional e deixou essa mente, a vida do vilão, muito romantizada, o que é extremamente perigoso. Vale ressaltar que é um livro indicado para maiores de 18 anos, então você já lê sabendo que é ficção, mas acho que alguns temas aqui foram relativamente romantizados e que deveriam ter sido problematizados ou trabalhados de uma forma mais segura. É um livro que me deu nojo, então assim, é o que eu menos gosto. Novembro 9 é outro livro da autora que tá ali na lista dos que eu menos gosto. Quando eu li esse livro, eu achei ele bom, mas eu fui reler alguns momentos dele depois de adulta, depois de ver algumas problemáticas sobre essa história nas redes sociais. Eu fiquei assustada como que eu li e eu não percebi o abuso presente na trama. Vale ressaltar que eu acho que alguns livros perdem o prazo de validade. Livros que foram escritos alguns anos atrás, quando a gente romantizava certas coisas, é diferente porque a nossa mente muda. Então o crivo de hoje não pode ser o mesmo crivo de antes. Mas ainda assim, gente, é um livro que eu não consigo entender como a protagonista perdoou o personagem masculino e como no final das contas isso aqui se tornou um romance. Muito perigoso, muito assustador, então achei, de novo, pesou na mão aqui, Colleen. Depois disso, Verity, hahaha. Sim, surpreendi vocês. Esse é um dos livros da autora mais aclamados, mais queridos, mais amados. Afinal, é um suspense que tem uma narrativa extremamente eletrizante. Achei eletrizante? Sim. Adorei a leitura, o processo da leitura, não consegui parar de ler, fiquei vidrada. Sim. Gostei da trama? Não. E não é por causa do sexo, do romance. Afinal, aqui é um suspense com romance, então tem romance sim. Eu não gostei da experiência de mergulhar na mente da personagem, que é mãe. Foi assustador eu, como uma mãe recente, ler algumas cenas aqui. É um livro para maiores de 18 anos. Tem aqui toda uma problemática que em determinado momento eles mudaram a classificação para 16, mas por favor, gente, é
um livro para maiores de 18 anos. Tem cenas gráficas de violência contra crianças. E só de lembrar, eu quero chorar. Foi assustador. Tipo assim, eu acho que eu nunca tinha lido algo tão gráfico na minha vida e não gostei. Depois disso, temos o quê? O Lado Feio do Amor, que é um livro que eu já amei na minha vida e, assim, me emocionei muito com a leitura dele. Achei um plot twist extremamente surpreendente, mas também é um livro que eu fui reler algumas frases, reler algumas cenas e não consegui gostar. Me senti muito incomodada, trouxe alguns gatilhos que me fizeram muito mal. Então, assim, não é um livro que eu não gosto. A gente entra num patamar aqui de livros que tem tanto negativo quanto positivo, mas que tendem mais pro positivo do que pro negativo. E essa história é assim, a minha experiência de leitura foi muito, muito, muito boa, mas hoje não é um dos meus livros favoritos da Colleen. Na verdade, é um livro que me incomoda mais por causa dos gatilhos do que por causa da experiência de leitura, que na época foi muito positiva. Então hoje eu vejo ele mais como problemático do que como gostoso. É aquilo, né, gente? Revisitar histórias antigas, como eu já disse pra vocês, é um crivo complicado, porque como eu vou julgar um livro de anos atrás, que eu li anos atrás, com a maturidade que eu tenho hoje? Não deveria nem ser feito. Mas, em contrapartida, é sempre bom a gente estar atento ao que a gente lê, ao que a gente indica. Como eu vivo indicando livros aqui pra vocês, é importante que eu consiga revisitar algumas histórias e entender que, talvez indicar O Lado Feio do Amor como meu romance favorito e emocionante, como eu já fiz algumas vezes no canal, não é tão legal, porque ele tem pontos negativos de gatilho, de violência, de um relacionamento que pode pender pro tóxico. Confesse! Gente, esse livro é fofo, é gostosinho de ler, é bem clichê, tem um romance aqui com camadas, tem um lado artístico super incrível, mas ele cai naquele limbo ali do mais ou menos. Tanto é que eu não lembro quase nada dessa história. Ainda assim, é Colleen com romance, coração quentinho. E eu lembro muito da parte artística desse livro, que foi algo que pra mim me surpreendeu muito na época que eu li. A trilogia Nunca Jamais é uma trilogia que o primeiro volume pra mim seria, de longe, um dos meus livros, assim, sabe? Uau, top 10 da Colleen. Só que o segundo volume e o terceiro volume, pra mim, foram muito, muito mal explorados. Sei lá, eu achei que foi se perdendo, os personagens acabaram ficando meio jogados, o mistério também que criou-se aqui é um livro paranormal, um livro de fantasia, né? Com que na fantasia, com personagens que vão esquecendo, se reencontrando, enfim, tem uma temática sobrenatural aqui muito incrível. O primeiro livro, gente, eu devorei. E aí o segundo livro foi bem chato e o terceiro livro foi bem frustrante. Então, o primeiro livro, sem dúvida, estaria no top 10. Agora, por causa das continuações e do desfecho dessa história, não dá pra negar que eu acabei ficando a leitura meio frustrada. Talvez um Dia é um livro que me emociona muito quando eu penso nele por causa das músicas. Esse foi um dos primeiros livros que eu li com playlist autoral. Então a autora, né, contratou um cantor pra produzir as músicas do livro. E até hoje, olha só, eu tô falando com vocês, eu consigo lembrar das músicas e de como eu ouvia sem parar e como essas histórias me emocionavam. Então é um livro que pra mim foi muito emocionante nesse quesito, porque a gente tem um personagem musicista, né? Na verdade, os dois personagens têm essa ligação com a música, vão até se unir por causa disso. Então é muito bonito. Essa parte musical, assim, foi um livro que, nossa, mexeu muito comigo. Mas ele tem triângulo amoroso e ele tem alguns aspectos causados por causa desse triângulo amoroso que eu não gosto. E na época que eu li, eu já não gostei. Então, assim, é um dos livros da Colleen que eu acho que são mais fáceis de ler, mais gostosos, os personagens são incríveis, mas tem ali uma coisinha no triângulo amoroso que não me fez gostar. E aí a autora lançou uma continuação que é Talvez Agora, e eu quis ler essa continuação, apesar de não gostar de continuações, por causa de uma personagem que aparece no livro anterior, que eu achei que foi muito injustiçada. Eu queria ver a trama dela, o desenrolar dela, e eu gostei muito dos rumos que a autora trouxe pra essa personagem. Só que assim, né, gente? Eu sinto que ela quis escrever essa continuação muito mais pra justificar o que aconteceu no primeiro livro do que pra qualquer outra coisa. E o casal, quando aparecia aqui, o casal do primeiro livro, me dava raiva. Mas é um livro muito gostoso de ser lido. Só que aquilo, cai no limbo do tem pontos positivos e pontos negativos. Agora a gente entra naqueles livros da Colleen que, assim, tem um pedacinho do meu coração. Métrica, Pausa e Essa Garota é uma trilogia extremamente cativante da autora e jovem adulto. Foi aqui que eu conheci a
escrita da Colleen. Então, pra mim, é muito difícil desassociar as emoções que esses livros me trouxeram. São livros que hoje eu também consigo ver que tem algumas problemáticas sim, que ele pende pro drama demais, mas é algo que eu amo. Então é meio que a gente consegue passar pano. Vocês estão entendendo que essa classificação, esse ranking, é uma coisa muito pessoal e muito aleatória, né? Mas enfim, essa trilogia, eu acho que é uma trilogia, assim, que foi ótima pra apresentar a escrita da autora, as suas qualidades, quem ela é, como ela coloca o coração dos seus personagens na trama. E sei lá, me emocionou, me envolveu, trouxe dilemas que conversaram comigo na época que eu li. Eu acho que as continuações é aquilo, né? Pra mim, podia passar batido. Mas o primeiro livro, gente, ai, muito fofo. As Mil Partes do Meu Coração, eu acho que é um livro um pouco injustiçado da Colleen, porque aqui ele fala sobre uma temática que a gente não vê sendo abordada tanto dentro da literatura, principalmente a literatura jovem, porque esse livro aqui, em especial, é um livro jovem adulto maduro e que não foca necessariamente no romance. É muito legal porque a gente vai ver uma família que tá passando por um momento muito conturbado, a relação de duas irmãs que não se suportam, brigam muito, e essa personagem que se sente extremamente solitária, que se sente extremamente insegura dentro da sua própria casa, que acha que ninguém se importa com ela, aquela coisa de ter 17 anos, não saber seu lugar no mundo, não conseguir visualizar um futuro. Só que ele é um livro, gente, que é até difícil de falar pra vocês, porque ele só faz sentido no final. Foi um final que mexeu muito comigo. A autora trouxe aqui um questionário psicológico pra que essa personagem, ela preencha, e esse resultado desse questionário vai fazer com que ela revele pro leitor que ela tá enfrentando. E eu achei isso extremamente valioso. Porque aí toda a forma como o livro é narrado explode, assim, a gente de repente é como se tirasse uma venda dos nossos olhos. Na época que eu li, eu não sei, eu não visualizei problemáticas, eu não fiquei assim, sabe, entendendo se a autora aprofundou ou não as temáticas que ela escolheu trabalhar aqui. Mas hoje, na minha consciência de adulto, eu acho que é um livro que, para jovem adulto, pode te ajudar demais a entender alguns dilemas e inseguranças que você tá passando e precisam te levar para a busca de um profissional da área médica. Então é um livro, assim, maravilhoso, realmente, sei lá, eu acho que mais pessoas precisavam falar dele. Até por que não falam tanto? Será? Fica aí o questionamento. Laíla! Outra zebra aqui, né? Eu tenho certeza que esse é um dos menos favoritos das pessoas, mas é um livro da autora que eu gostei demais. É uma realidade fantástica com possessão? Não. Qual que é o termo? O termo é muita loucura mesmo que acontece aqui. A gente tem uma personagem... Ai, gente, eu não sei nem o que falar pra vocês, entendeu? Começa num clima de romance, um clima muito bonito, de namoro, de love, de almas entrelaçadas, e aí você fica apaixonado por esse casal. E de repente, gente, tem um fantasma ali, sabe? Aparecendo, fechando o computador, botando fogo em pano de prato, e barulho pela casa, e aí vozes na mente da protagonista, coisas que não estão certas, ela tá falando, ela não tá lembrando, parece que não é ela. Gente, é uma loucura. É muito difícil de falar desse livro sem soltar spoilers. Eu acho que esse é o personagem masculino da Colleen que eu mais passo porque ele faz umas coisas aqui que, meu... Mas enfim, a gente tá falando de um fantasma. Então, não tem muita lógica nas ações dele. E no final das contas, é tudo sobre amor, sobre o amor da sua vida. É uma coisa de filme. Esse livro, pra mim, foi uma coisa de filme, com altas reviravoltas. E pra mim, Laíla, ele tem um pezinho ali em Nunca Jamais. Acho que as histórias têm algumas semelhanças em alguns aspectos. Então, talvez seja por isso que eu gosto tanto de Laíla, porque ela me lembra o primeiro volume de Nunca Jamais, e como eu adorei o primeiro volume de Nunca Jamais, enfim. Eu gosto desse teor aqui de coisa paranormal, com romance, e reviravolta do final, e quase morte, e aquele final feliz, em que a gente passa pano pra tudo e torce pro casamento. Se Não Fosse Você é outro livro que eu acho que também deveria ter mais visibilidade. Aqui nós já estamos falando de um livro adulto que vai trazer uma protagonista que engravida muito cedo, casa muito cedo e que isso frustra os seus planos pro futuro. E agora ela, com 30 anos, é mãe de uma adolescente e a gente vai ver, sabe, o mundo das duas se chocando. Então a narrativa é intercalada entre mãe e filha. A filha adolescente é extremamente irritante, mas a gente entende, porque
Porque com 17 anos, você também quer questionar todas as ordens que recebe, você quer se encontrar, você quer conquistar as coisas, então esse é o papel dela, irritar os pais. E aí a gente tem essa mãe, essa figura materna, que coloca muitas expectativas na filha por causa das suas próprias frustrações que ela viveu quando tinha a mesma idade. É muito legal o choque dos dois mundos. A única coisa que me incomoda aqui é o romance. Temos o romance tanto da filha adolescente, que é bem legal, bem fofo, gostei. Agora tem o romance da mulher adulta aqui, que me incomodou um pouco, sabe? Que eu achei que não tava precisando aqui esse negócio. Mas a gente sabe como a Colleen, ela ama botar uns romances bem dramalhão, que no final tudo vira flores. Então a gente meio que, tá bom, Colleen, vamos fingir que esse romance aqui não roubou demais espaço dentro da história. Ainda assim, é uma trama muito legal sobre adolescência, sobre frustrações maternas, expectativas que a gente coloca sobre os nossos filhos e sobre o maternar como um todo. Eu adorei essa leitura. Um caso perdido, sem esperança, em busca da Cinderela, em busca da perfeição, é todo esse combo aqui da esperança. E são histórias, assim, que mexem muito com o meu coraçãozinho. Um caso perdido. Eu sei que tem problemáticas, tá bom? Eu sei. Mas essas eu escolhi ignorar completamente. Porque eu amo esse livro. É um livro jovem, muito profundo. E eu acho que ele foi escrito numa época em que não se falava tanto sobre as temáticas que foram abordadas aqui, entendeu? E não se falava de uma forma que prendia o jovem, que trazia o jovem para essa normalidade do colégio, de paquera, de primeiras vezes. Você tá lá lendo sobre paixão, sobre química, sobre amizade, sobre frustrações e de repente tem um drama ali no meio, entende? Na época, realmente não existiam livros assim. E quando eu li, cara, eu fui tapeada. Muito surpresa, não tava esperando, chorei igual uma condenada. E a emoção que esse livro me gerou, as reflexões, nunca vou esquecer, gente. Então, assim, é uma história como um todo e é muito legal porque, saindo de um caso perdido, a gente tem outras temáticas com personagens secundários, gravidez na adolescência, adoção, enfim, outras temáticas que a autora vai trabalhando aqui e que eu achei muito válidas por falar com o público jovem adulto maduro. Até o Verão Terminar é um new adult também, que vai trazer aqui um estigma muito bacana do preconceito social por causa do personagem masculino. Então eu adorei isso. Achei muito legal os estigmas que a autora trabalha através da mocinha. A mocinha, gente, é incrível. Ela é assim, incrível a construção dela, tudo que ela passou e as camadas, sabe? Você vai sentindo e conhecendo toda a parte feia e bonita dela, porque ela é um ser humano complexo, ela tem erros, tem falhas, tem acerto. Não sei, eu senti ela muito real, muito palpável. De novo, é um livro que eu acho que o romance roubou muito a cena, principalmente no final, sabe? Tipo, aquele final eu fiquei assim, tipo, ai, Colleen, precisava romantizar tantas coisas assim, minha amiga? Mas tô nem aí, entendeu? Porque foi uma história que eu gostei muito, que eu me emocionei. Enfim, eu prefiro ainda os livros mais adultos da Colleen, talvez por causa da minha idade hoje. Mas eu acho que de new adult dela, de fato, esse aqui foi o que me surpreendeu muito, emocionou muito, achei muito bonito. Tirando o romance, assim, né, que no final eu achei que foi por contos de fadas demais pra ser um livro tão dramático. E aí chegamos o que no top 3. Em terceiro lugar, É Assim Que Acaba e É Assim Que Começa. Essa duologia aqui, é assim que começa o lançamento da autora, né? É Assim Que Acaba, gente, é um livro maravilhoso que, assim, é difícil até falar sobre essa história, mas, de novo, é um drama, tá bom? Não é uma história de romance, apesar de ter um romance. É um romance dramático, o foco dele é o drama, sim, mas a forma como foi escrito é uma forma para que você se coloque numa posição em que nós não estamos acostumados a se colocar. Quando a gente fala das temáticas que são trabalhadas aqui nesse livro, a gente constantemente está do outro lado, que é o que aponta o dedo, é o que julga, é o que falaria. Eu nunca aceitaria isso, eu nunca estaria nessa posição, eu nunca. Porque nós amamos apontar o dedo pros amiguinhos. E aí, nesse livro aqui, a autora pega a gente, coloca a gente nessa posição de se apaixonar por alguém, de amar profundamente alguém que só te machuca. Você já teve nessa posição? Você não teve, então por que você tá julgando, meu amigo? É um livro, assim, que despedaça corações. E aí a continuação, ela é assim, gente, amei
não amei, tá bom? Não amei, não foi aquela coisa, nossa senhora, me emocionou demais. Na verdade, chegou um ponto que eu precisei forçar a leitura. Não foi algo que tava fluindo. Eu achei em alguns pontos pedante, eu achei em alguns pontos meio mais do mesmo, mas completa muito bem assim que acaba, porque traz alguns questionamentos, algumas dúvidas, alguns pontos do depois do Felizes para Sempre que são importantes de serem debatidos. Eu acho que é isso que é uma coisa que a autora faz muito bem. Ela traz dramas reais que sempre fazem o leitor refletir, repensar algumas dos seus preconceitos, das suas verdades preconcebidas ali. Então, não amei a continuação. Realmente o primeiro livro é 1000 vezes melhor, mas eu acho sim que a leitura vale a pena se você amou o primeiro volume, assim como eu. Em segundo lugar, Todas as Suas Imperfeições, maravilhoso. Eu acho que é um livro extremamente real sobre casamento. Quando a gente fala sobre romance, a gente tem essa coisa, visão romantizada das coisas, né? Os personagens casaram e final feliz. Mas o que vem depois? E as dificuldades do depois? Então é um livro que ele traz essas dificuldades, ele traz essas dúvidas. E não de uma maneira bonita. É realmente como o título, é sobre imperfeições dos dois lados, da figura masculina e da figura feminina. É pra gente entender que nem sempre as coisas são como nós gostaríamos que fosse. Amar é doloroso, sim. Estar num relacionamento é muito mais difícil do que a gente imagina. É um livro, gente, que fala sobre maternar de uma forma que tocou muito comigo, mexeu muito, eu chorei demais. E é um dos livros mais rápidos da Colleen de serem lidos, porque ele é intercalado entre presente e passado. No passado, você se apaixona pelo casal e no presente você sofre com eles, porque eles estão passando por uma puta de uma crise. É um livro, assim, esplêndido. E, em primeiro lugar, claro, Uma Segunda Chance. Isso aqui, gente, pra mim é o suprassumo da escrita da Colleen, sabe? Ele é um livro que traz um drama muito bem construído e apesar de ter ali, né, um pilar romântico muito importante pra história, eu não achei que o romance roubou a cena. Nós temos nessa história uma personagem que ficou presa por anos. Ela tava grávida quando foi presa, então a sua filha nasceu, foi tirada dela, ela voltou pra prisão e a criança foi ser cuidada pelos avós. E depois de anos na prisão, ela tem a oportunidade de recomeçar e tudo que ela quer é recomeçar ao lado da sua filha. E aí fica aquele questionamento, a gente entende ela, né, como figura feminina, querendo recomeçar, querendo se aproximar, mas também entende os cuidadores atual da criança não querendo essa aproximação porque tem medo por causa das consequências, por causa dos atos que ela cometeu que levaram ela até a prisão. É muito sobre culpa, sobre realocamento social, sobre preconceito e sobre pra quem você estende uma segunda chance. Esse livro é o meu favorito da Colleen. Amei e eu acho que todo mundo deveria ler. E é isso, gente. Esse foi o meu ranking. Vocês conheceram aí, né? O meu classificando, o que eu mais gosto nos livros da Colleen, o que eu menos gosto. E aí fica o questionamento. E vocês? Quais são os seus 3 livros favoritos? O top 3 da Colleen? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não leu nada da autora, corre! Ela é a autora mais vendida do ano. Ela faz muito sucesso e não é à toa. Então, ó, o link da Black Friday do Submarino tá aqui na descrição para você aproveitar para garantir esses livros e muitos outros com condições imperdíveis. Vai lá aproveitar. E é isso, ó. Um super beijo pra vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in.